Vida longa e próspera, pessoal. Rafael Bernardes falando. Seja bem-vindo à 9ª temporada do Titânio Talks. Como eu falo, muito mais do que um podcast, um evento de conexão. E hoje, para começar a nossa temporada, trouxe um amigo, convidado especial, Bruno Lima. Chega aí, Bruno. Eu ouvi um lindo aí, hein? Foi o pessoal que a gente contratou ali para. Senta aí, meu irmão. Tudo bom? Muito bom, Rafael. Que bom. Prazer que bom. estar aqui com você. Parabéns aí. Curtiu o ambiente? Trabalho. Muito bacana, muito especial. Comida? E bacana também, né? Não pode faltar, né? Parabéns a você, Thaís, toda a equipe, né, da produção, toda a equipe que está aqui envolvida nesse projeto. Legal. Me sinto honrado de estar aqui com você, é um prazer muito grande. E parabéns, mais uma vez, por essa iniciativa, né, de trazer um conteúdo tão bacana para o nosso público. Obrigado, vamos embora. Agora eu quero saber de você, né? Quero saber quem é... O problema é que você começou a contar umas histórias ali no backstage pra mim, né? Que era pra eu descobrir agora, mas já saiu contando. Quem é você hoje? Certo? Você é empresário. O Bruno hoje é empresário na área de telecomunicações, né? A gente tem uma empresa nessa área. Esse ano a gente completa 19 anos de existência. Né? 19 anos. 19 mas você anos. estava com você ou... Comigo já tem 10 anos. Legal. Né, que eu sou sócio dessa empresa. Né, mas ela foi fundada lá atrás. Eu tinha uma outra empresa nesse mesmo ramo. Também, se fosse contar a existência dela, seria em torno de 14 anos. Né, e hoje a gente atua no mercado de telecomunicações, oferecendo serviços, né, na área de telecom, como link dedicado de internet, telefonia para empresas, toda a parte de data center, toda essa gama de serviços necessários aí para gerar tanta empresa. Então hoje a gente atua nessa área, né, há 19 anos fazendo isso. Então esse é o Bruno empresário, né? De hoje, né? De hoje. Depois vou puxar a história. Mas vamos tentar explicar. Você tem link dedicado, você tem serviços, é só para empresa, é para residência, é só no Rio, é Brasil, como é que é? É a Gol Telecom, né? Sim, Gol Telecom hoje ela atua no Brasil inteiro. Né? Nós já participamos de grandes projetos envolvendo diversas capitais do nosso Brasil. Né? Um deles foi o projeto do VAR da CBF, onde a gente atuou em 29 estádios. Caramba! No Brasil inteiro. Ué, o que você fazia lá? A gente fazia a transmissão do VAR do estádio para a sede da CBF aqui na Barra da Tijuca. Que bacana. Então a gente fazia o transporte dessas imagens, né, para que o VAR pudesse funcionar de forma remota. Né? Esse é um dos exemplos dos projetos que a gente participa. Né? A gente Mas atua... a adulteração era vocês que faziam ou não? Só no jogo do Flamengo. Né? Essa era a pergunta que eu mais ouvia. Tá ótimo. Se a gente influenciava no resultado. Né? A gente só transmitia, só fazia a transmissão, só fazia o transporte, vamos dizer assim, das imagens, né, para que eles pudessem fazer toda a análise, enfim, dar o veredito ali. Que bacana. Favorável ou não. Favorável ou não. Mas, então você tem... aí você falou, você ia falar outra coisa depois do VAR? Nós temos uma rede própria no Rio, né? Hoje são milhares de quilômetros na cidade, né? Então a gente tem, como eu disse, a empresa esse ano completa 19 anos, desde 2013 a gente investe em fibra ótica na cidade. Então a nossa base operacional fica ali no Teleporto, no centro do Rio. Grandes empresas estão ali também, né? Então vamos dizer, o nosso coração fica ali. Uhum. Né? Temos um espelhamento da nossa rede na Equinix, que é um data center mundial, né? Que tem presença... Não me lembro, era... já foi a Log. A Log. E hoje é a Equinix, né? Com essa marca, é uma marca global, então tem presença no mundo inteiro. Uhum. E dali nós saímos com a nossa rede de fibra ótica para atender aí as 22 cidades da cidade, né, do estado do Rio de Janeiro. Então a gente atende município do Rio, Duque de Caxias, todas as cidades que envolvem o Grande Rio, e mais algumas outras cidades um pouco mais distantes, contam com a nossa infraestrutura própria. E em outras cidades, em outros estados, nós temos parceiros que a gente faz, né, a conexão com eles para conseguir chegar aí com a conectividade nessas regiões. Né? A parte de link de internet é isso, telefonia fixa para a empresa, né, que hoje ainda é muito usada, né, no mercado corporativo. Né, em residencial acabou tendo um desuso, né, mas no mercado corporativo você tem ainda uma gama forte de utilização. Sim. E toda a parte de data center, hospedagem, colocation para o cliente. Então a gente fornece essa solução também, né, agregando aí valor ao produto de internet. Que legal, focado em empresas. Mas sempre foi assim? Ou foi mudando? Não.
A gente É um mercado começou... concorrido, né? É um mercado muito concorrido. Nós começamos no varejo, né, que a gente chama, que é a banda larga Você vai contar a história residencial. do começo. Agora eu quero ouvir de novo. Eu quero ver essa Na história desde o verdade, início. na verdade, a gente começou atuando no residencial, na época onde existia uma migração ali da discada, né, da conexão de escada para a banda larga. Então ali começou aquele boom, era uma loucura, todo mundo precisava, queria ter internet em casa, né, porque já não aguentava mais ter que conectar de madrugada, né? Tinha aquela conexão ali para funcionar barulhenta, irritante. e Nossa. às vezes caía a conexão, você tinha que reconectar, então você gastava mais um pulso ali de Não, e queimava telefonia. modem direto, por causa que sempre passava uma voltagenzinha, não era preparado, não botava... Nossa, Exatamente. terrível. Então a gente pegou esse começo, né, onde a gente brincava que era água no deserto, né, onde chegava com internet, banda larga, todo mundo queria, fazia fila para contratar esse serviço. E ao longo do tempo a gente foi migrando a nossa carteira para o corporativo, né? Nós vimos que toda a infraestrutura que estava sendo montada não podia ficar só para atender residências, né? O mercado residencial, a concorrência era muito forte, né? Como é até hoje, você tem os grandes players na televisão fazendo propaganda, e aí você competir com isso, fazendo panfleto, na época não tinha rede social da forma que tem hoje, né, para você explorar e poder divulgar a sua empresa. Então a gente fazia panfleto, jornalzinho de bairro, então era um marketing muito simples, né, se comparado aos das grandes operadoras. Televisão e tal. Então a gente não conseguia competir com aquilo, então a gente foi para regiões onde o serviço era pior, né, das grandes operadoras, e a gente focou no mercado corporativo para poder ter um diferencial na questão do atendimento, ter um atendimento mais próximo das empresas, entender a solução, a necessidade do cliente e oferecer um produto mais assertivo para a necessidade dele. Então a gente focou nisso, né, e eu acredito que esse tem sido aí a chave para que a gente pudesse ter o sucesso que tem hoje, né, no mercado. É uma empresa que é conhecida nesse mercado corporativo. A gente atende também governo, tem alguns contratos de governo, e isso se deu por essa iniciativa lá atrás de ter esse foco, né? Eu costumo dizer que o empreendedor precisa ter esse foco naquilo que ele faz, pegar aquilo que ele faz bem feito e focar naquilo e investir tempo nisso para que o seu serviço seja cada vez melhor. Que legal. E você estava contando ali do início, do negócio do hospital, né? Você vai contar já isso aí. E uma coisa que me marcou, você falou assim, ó, depois eu fui e estudei, aí você falou o nome da... Qual a palavra que você usou? Você estudou o quê? Ordem, licença... As outorgas, né? As licenças. Isso. Então, isso vem de você. Você sempre teve isso, essa veia empreendedora, porque assim, você buscou uma... Ele vai explicar já essa história do hospital, é muito engraçado. É engraçado. Mas, logo em seguida, eu perguntei quando foi, que depois desse início, bem artesanal e tal, vai descobrindo, quando foi que você profissionalizou com link dedicado? Aí você falou 3 meses. Eu falei, eu pensei que você ia falar 3 anos. Né? Isso já é de família? Vem de você? Essa coisa de buscar excelência, de empreender ou não? De onde surgiu? Bem, a minha história é bem bacana de contar, porque eu nasci num lar cristão já, né? Fui criado pela minha mãe, não tive um pai presente, então não tenho referência paterna no sentido nem de afetivo, nem financeiro, né? Então era eu e minha mãe, ela abdicou da vida dela para cuidar de mim. Ela era costureira, então a gente cresceu ali juntos, né? Eu pude ter esse contato com o mercado corporativo desde muito pequeno. Eu trabalho desde os 10 anos de idade. Naquela época não tinha toda essa política, né, envolvendo menores com trabalho. Então eu sempre procurei trabalhar para ganhar o meu dinheiro, para tentar ter uma condição de vida melhor, poder conquistar, né, as coisas da minha infância que eu tinha desejos e vontade de ter. Então desde os 10 anos que eu faço alguma coisa, que eu empreendo, até antes de saber o que era empreendedorismo, antes de saber o que era empresa, eu já tinha ali esse sentimento, esse desejo dentro de mim de fazer alguma coisa. Então eu nunca tive uma carteira assinada, nunca fui CLT de nenhuma empresa. Comecei aos 10 anos fazendo algumas atividades, desde carregar compra no mercado, vender biscoito na praia, auxiliar de oficina mecânica, enfim, já fiz muita coisa na minha infância. E nascido e criado na igreja, né? Minha mãe, desde de bebê, me consagrou ao Senhor, e eu tive esse crescimento dentro da igreja, né? E ali eu pude conhecer muitas pessoas, pude, né, conhecer muita gente, fazer muitos contatos, e eu fazia muito serviço para as pessoas da igreja. Então, eu tinha uma tia que investiu num treinamento para mim na área de informática,
Ali eu tive primeiras noções sobre como é que funcionava um computador. Então você não era de TI, mas você sabia um pouquinho. É a parte de usar, né, ali a máquina, o computador. Só que eu sempre fui muito curioso, eu sempre gostei de abrir as coisas, de ver como é que funcionava, entender o funcionamento das coisas. E eu comecei nessa área de informática, através desse curso, eu comecei a desenvolver manutenção, eu fazia pequenos reparos em computadores para as pessoas da igreja. Então, eu comecei a nichar isso dentro da igreja, para as pessoas que eu conhecia. Então, sempre precisava, tá com vírus no computador. Aí eu ia lá e passava um antivírus, ajudava, fazia alguma coisa nessa área para poder resolver o problema. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, esse trabalho foi ganhando forma. Em determinado momento, eu migrei para segurança eletrônica, que era um boom que se teve na cidade, onde você precisava ter câmera, alarme, esse serviço, a demanda aumentou muito. E eu me especializei nisso, fiz treinamentos para poder operar esses equipamentos e poder fazer esse trabalho, né? E daí eu comecei cada passo, né, avançando cada vez mais no empreendedorismo, né, montando negócios, pequenos negócios, até que chegou a oportunidade que a gente conversou ali do hospital. Né? Isso é muito legal. Nessa época do hospital, você já tinha equipe que fazia CFTV? Tinha uma equipe bem pequena, de 2 ou 3 pessoas. E o bacana é que eu comprei o meu primeiro carro com 15 anos de idade. Meu Deus! Eu não podia dirigir, tinha uma pessoa que dirigia na época, porque eu comecei a me envolver em projetos, né? As pessoas iam indicando serviço, eu ia fazendo, e eu sempre disse sim para toda oportunidade que aparecia, eu sempre dizia sim. Eu ia fazer uma instalação numa residência, a pessoa, eu estou precisando fazer um pequeno reparo aqui de obra, você conhece? Não conheço. Por ter essa conexão com as pessoas da igreja, com o empreendedorismo, com pessoas que executavam diversas atividades, eu sempre tinha essas pessoas no meu radar. Então, eu sempre agregava isso ao meu serviço e dessa forma eu fui conquistando cada vez mais clientes, fui conquistando corpo, né, como empresa. E aí nós tínhamos essa empresa já estruturada na área de segurança eletrônica, instalando câmera, alarme, né, como eu disse. E a gente pegou um grande projeto de um hospital ali em Cascadura e a gente... Cascadura, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, exatamente. E ali a gente começou a montar toda a parte de distribuição das câmeras, de todos os pontos que ele precisava para o hospital funcionar. E até ali eu não tinha... Que já era um grande cliente para isso. Já era um grande cliente. Mas até ali eu não fazia a menor ideia de como é que funcionava a internet. Usava a internet em casa, de escada, como a maioria das pessoas naquela época utilizavam, né? E aí o diretor daquele hospital me ligou um dia, desesperado, precisando falar comigo, eu corri até lá. E aí ele sentou na sala e falou assim, olha, eu estou com um problema, porque eu preciso inaugurar o hospital, a obra está ficando pronta, e a empresa que eu contratei para instalar o link de internet, ela acabou de me dizer que não vai conseguir me atender, eu tenho 15 dias para inaugurar o hospital, e você é o cara que resolve tudo, porque eu, né, já tinha essa fama de sempre querer resolver os problemas. E ele foi batendo no meu braço e falou assim, resolve isso para mim. Eu falei, cara, resolvo. Não fazia a menor ideia. Ele já queria um link, né? Ele não queria de escada, né? Não queria, porque ele precisava funcionar ali a parte administrativa do hospital. Você nunca teve provedor de internet de escada? Não. Ele estava falando do Henrique, o Henrique teve. Sim, o Henrique começou. De máquina, um monte de coisa, um monte de coisa. Nossa, que legal. Já foi direto pro link? Já fui direto pro link. Naquela época, banda larga ou link dedicado, né? E aí, quando ele falou que precisava daquela solução, eu não pensei 2 vezes. Ele colocou a proposta em cima da mesa, eu vi que era um valor assim... Para aquela ocasião era um valor absurdamente bom, né? E eu falei, se isso aí dá dinheiro e ele precisa, eu vou correr atrás da solução, né? Se a dor dele no momento é essa, eu vou cair dentro para resolver isso. E aí fui pesquisar, né? Fiz uma pesquisa rápida sobre como é que eu poderia atendê-lo, né? E aí surgiu o nosso primeiro cliente de internet, banda larga na época, né? E como é que tu atendeu? Tu não sabia nada? Então, fui para a igreja, mais uma vez a igreja me ajudou, cheguei para alguns amigos lá que eram da área, né, de informática, e saí perguntando, e algum amigo no momento falou assim, olha, eu conheço uma empresa que tem via rádio, eu posso te apresentar o dono, e você conversa com ele. Eu fui conversar com ele, ele falou, cara, eu não atendo empresa, meu negócio é residencial, mas eu posso te fazer uma lista aqui do equipamento, e você compra o equipamento, traz aqui, eu configuro para você, e você vai lá, instala e atende o teu cliente. E eu fiz isso. Peguei aquela lista de equipamentos, não tinha um recurso financeiro, liguei para uma amiga da igreja, falei, cara, preciso daquele teu cartão Master, Ultra, Black, preciso da tua ajuda para resolver isso aqui. Ela, na mesma hora, não, tô contigo, vamos embora, compro para você o equipamento.
comprou o equipamento no cartão dela, eu voltei, isso foi em São Paulo, né? Eu saí do Rio. Você comprou equipamento O sem nunca ter material- visto. Sem nunca ter visto, baseado na lista Não, que não. esse parceiro me Meu passou. Deus do céu. Só vendi em São Paulo, eu peguei o carro, fui a São Paulo, comprei, essa amiga morava em São Paulo, então ela já fez lá o pagamento, eu voltei com o material, levei para ele configurou, falou, ó, você vai fazer isso aqui. Instala a antena assim, aponta daqui para lá e vai embora. Quem trabalha com TI já sabe como isso é difícil. É verdade. E Mas- aí, em 10 dias, a gente conseguiu inaugurar o Mas hospital. você tinha alguém técnico com você ou era só você? Não, eu e Deus e esse amigo que me dava o suporte. Cara, pelo amor de Deus. É. Tu convenceu a moça a te emprestar um cartão pra comprar um negócio que você nunca viu, pra fazer um negócio que você nunca fez. Aí você dirigiu 6 horas. É isso aí. Foi Fiz lá, o bate e comprou, volta, isso voltou. aí. Voltei no mesmo dia. Pelo amor de Deus. Já que o teu carro não, você já tava com motorista, como é que era? Já ali eu já tinha 19 anos, já podia dirigir, já era habilitado. É. Caraca, meu Deus do céu. Mas foi no. E naquela época não devia ser carro luxuoso, devia ser carro simples, que você foi ali na... Ah, era um. Nem lembro, mas na época. O meu primeiro carro foi um Escort L. Eu também. Alto Latino, é. O meu também, o Então, Escort L, 83. Então, eu não lembro o ano. Aí depois eu migrei para uma Palio vermelha, que era Ai. bem famosa. Morava na Penha, né? Essa região ali da zona norte do Rio. Foi onde eu passei boa parte da minha infância e da juventude, né? E aí fui até São Paulo, comprei o Caraca. material, voltei. Mas você foi com a Palio Bombeiro ou foi com outro carro? Fui, acredito que com a Palio Bombeiro, se não me Porque engano. assim, né, quando você compra, carro vermelho era assim, né? Quando você compra é Ferrari. Verdade. Quando você vende é bombeiro. É bombeiro. Caraca. Aí foi lá, voltou com esses equipamentos. Nunca nem tinha ligado um. Não. E era pra botar pro hospital que tinha 15 dias. Que tinha 15 dias. Jesus. E Coragem. aí, desafio. Rapaz, Mas, e funcionou? E funcionou. Como é que tu pegou autorização pra botar? Você foi em outro ponto que tinha Não, internet. Aí essa era a dificuldade. Naquela região não tinha internet. Na época, acho que nem era Oi, era Telemar, né? Que fazia. Não, Telemar veio antes. Né? Telemar veio antes. Depois de Telerge virou Telemar. Isso. E eles estavam implantando as centrais de banda larga. E naquela região de Cascadura não tinha sinal de internet. E aí eu comecei, peguei o carro, fui parando, o técnico que eu via na rua com escada, eu parava, amigo, essa região aqui tem banda larga? O cara, pô, não tem, cara, não tem. Aí, sei lá, na quarta ou na quinta tentativa, o técnico falou, olha, na região de Madureira, naquela região do shopping Tem Tudo, né, de Madureira, ali tem uma estação nova que a Telemar acabou de inaugurar e lá você vai conseguir. Aí veio o segundo desafio, conseguir um ponto que eu conseguisse instalar essa internet banda larga e um ponto e ao mesmo tempo visse o hospital que era o meu cliente. Aí, Caramba, mais você uma vez... apontou de Madureira pra Cascadura. Exatamente. Tem quanta distância disso? Em linha reta deve dar aí uns 3 quilômetros, não é muita coisa não, 2,5 mais ou menos. E aí consegui uma pessoa da igreja que morava num prédio em frente ao Mercadão de Madureira. Eita ferro. Então as coisas foram se conectando ali. Caramba. A gente brinca que é Jesuicidência, né? Foi Caramba. acontecendo ali. Que legal. E aí eu conectei com essa pessoa, né, no prédio, fiz a instalação lá e dali eu fiz a instalação via rádio. E o dono do hospital, eu lembro até hoje ele batendo na mesa, agradecendo, feliz por ter conseguido, né? E aí foi uma solução, vamos dizer assim, temporária, né? Porque, sem licença, sem nada. Né? porque precisava inaugurar. E aí ali eu comecei a estudar o mercado, porque o mercado de telecomunicações no Brasil, né, ele exige algumas licenças que você precisa ter para operar, né, junto à Anatel, a empresa tem que ser homologada na Anatel, você tem que tirar uma licença. Na época essa licença custava uma fortuna, custava acho que R$9.000, isso a gente está falando, né, mais de 10 anos atrás. Então você tinha uma deficiência, você não era uma coisa simples de você conseguir. Né? E aí nós nos habilitamos para poder obter essa licença, aí contratamos um link dedicado de uma outra operadora de São Paulo que estava entrando no Rio de Janeiro para poder nos ajudar, né, a melhorar a qualidade do serviço, né? E aí daí a gente foi avançando. E eu pensei, poxa, se esse hospital tem essa deficiência, com certeza quem está em volta, quem está no bairro, também tem essa mesma deficiência, né, de ter uma internet boa, uma internet rápida, sem depender do telefone. E ali a gente começou a prospectar, né? A gente não, eu, né? Eu vendia, eu fazia cobrança, eu fazia tudo. No início era eu para tudo. Tem até uma história engraçada, se me permite contar, de suporte técnico, porque as grandes operadoras, todas elas tinham suporte 24 horas. Né? E eu não tinha, era eu, depois veio a Renata, minha esposa, né, para me ajudar, mas no início era eu para tudo.
E aí eu coloquei no panfleto lá que o atendimento era 24 horas, porque que eu vi como uma possibilidade de conseguir conquistar empresas maiores, né? Porque tinha que ter o atendimento. Se o meu concorrente faz, por que eu não faço? Eu vou fazer. Tocou o telefone. E aí, cara, eu coloquei lá, e aí passou um tempo, 3 horas da manhã eu dormindo. Aí o que eu fazia? Eu colocava no Siga-me pro meu celular, o atendimento, o número do escritório, e 3 horas da manhã meu telefone tocando, e aí não podia ser o mesmo Bruno que todo mundo conhecia, né? Aí eu atendia diferente, com a voz, suporte técnico, boa tarde. Criava um personagem. Essa me quebrou. E aí, 3 horas da manhã, suporte técnico. Mas era a voz grossa ou a voz mais Era a fina? voz mais Aquela que grossa, você né, faz? pô? Mais grossa. Suporte técnico, boa noite, que posso ajudá-la. Aí o cliente... Não, eu tô ligando porque eu vi o telefone aqui, eu tô ligando para testar o teu suporte. O cara falou. Ali você pensa numa vontade de jogar tudo por água abaixo, né? Meu Deus do céu. O cara ligou 3 horas da manhã para testar o suporte, cara. Aí eu falei assim, pois não, senhor, o nosso suporte está aqui para lhe atendê-lo. O que o senhor precisa? Não, eu queria testar para ver se funciona. Então eu vou contratar para minha empresa, amanhã eu ligo aí para o E escritório. nem era cliente. Não, ele queria Ai, contratar meu e ele Deus. queria saber se o suporte funcionava. Tu Entendeu? deixou o telefone de suporte aberto no panfleto. Era o único telefone, né? Era o que tinha lá. Era o que tinha, amigo. Então, aí eu atendi ali, fiz todo aquele processo formal de um suporte técnico. Meu Deus do E aí céu. eu vi que aquilo ali estava dando resultado, né? Porque as pessoas, mesmo que a empresa, né, não tinha um corpo, mas a apresentação, eu digo que a apresentação Contava. é tudo. Quantos Contava. funcionários tem hoje? Hoje a gente tem mais de 70 diretos, né? 70? Indiretos deve ter aí uns 120, 130 120. Ó, já sabe. colaboradores. Aniversário dele, uma excelente pegadinha para quem trabalha aí, pra você que está nessa mais de centenas de funcionários aí da Gol Telecom hoje. Pega o Siga-me do suporte, bota o telefone dele de madrugada. Vai ser ótimo, vai relembrar os velhos tempos. É verdade, é verdade. E isso faz parte, né, do processo, né? Hoje a gente para lembrar, né, a gente rir, dar risada, mas o começo de todo negócio é muito difícil. Você tem que ter perseverança, você tem que estar ali focado que aquilo ali vai funcionar e vai dar certo. Então eu sempre tive muito isso muito certo na minha vida, entendeu? Tudo muito planejado no sentido de que onde eu estava e onde eu queria estar, né? Todo o processo que eu precisava percorrer para poder trazer a empresa para onde eu queria, né? E Poxa, isso é legal de contar, isso me Bruno. ajudou muito. Porque às vezes as pessoas olham, né? Aí vai olhar você viajando, passeando, tal, fazendo as coisas, e não sabe, não passou pela mesma coisa que todo mundo está passando. Só que até o nosso pastor, Josué, falou uma coisa assim, ele estava falando sobre os pastores, falou assim, ué, a pessoa não pode querer começar onde eu terminei, né? É verdade. Tem que... As pessoas querem ver o teu sucesso, veem o teu sucesso, mas não sabem da tua luta, da tua dor. e não do quer que é. passar. Não quer passar, quer pegar pronto, né? Quer começar onde você terminou, onde você está aqui agora. Ah, mais de 100 funcionários, beleza, mas, pô, só para gerenciar, nossa, essa quantidade de gente aí é complicado. E essa coisa, você falou, você já tinha escritório, mesmo nessa gambiarra aí que você fazia o telefone, já tinha um escritório. Né? Na verdade, o escritório funcionava na minha casa, eu tinha um quarto, um kitnet anexo. Ai, meu Deus, eu O pensei primeiro que tinha um escritório foi ali. Não, mesmo. o primeiro escritório foi ali. Né? E aí eu não tinha dinheiro para pagar a secretária, e aí eu tinha minha mãe que trabalhava em casa, era costureira, e eu falava para ela, mãe, ó, tocou o telefone, você desliga a máquina rapidinho, corre lá e atende, e anota, diz que eu tô em visita externa, você anota e me passa. E na época não tinha celular, então tinha o pagerzinho lá. Ai, né, meu bip. Deus, já recebi o bip. E ela mandava mensagem e eu estava na rua, eu parava em algum telefone público e ligava para aquele cliente, eu dava algum retorno para aquele cliente. Então, no início, foi muito assim, entendeu? Caramba. Mas tinha um escritório, tinha um horário de trabalhar, entendeu? Mesmo sendo em casa, eu separava o horário do escritório. E dali a coisa o horário foi... que a sua mãe atendia, que a Renata isso atendia. aí. Ali nesse primeiro momento ainda não tinha a Renata veio depois. Quando a Renata veio, já tinha um escritório, a gente já estava ganhando corpo, né, de empresa, vamos dizer assim, maior, já pequeno porte, mas já com uma organização um pouco maior. E ela veio justamente para me ajudar nisso, né, porque eu tinha esse domínio muito forte da parte externa, de campo, comercial, sempre gostei muito de falar com as pessoas, de me comunicar com as pessoas. Então, eu precisava de uma retaguarda na área administrativa. E aí começamos a namorar e eu falei, olha, vem trabalhar comigo.
E ela ficou, no tava primeiro namorando momento, já? namorando. Caramba. Ela já ficou desesperada. Ela, como assim? Eu falei, não, vem trabalhar comigo, vem ser minha sócia. Eu preciso de ajuda para isso aqui. Você vai tocar isso, eu vou tocar aquilo. E aí isso nos ajudou muito no nosso crescimento, porque a gente começou a crescer de uma maneira mais organizada, né? E com os processos já mais bem definidos, né? E isso também nos ajudou muito, né, a chegar onde nós estamos hoje. Que legal, cara. E assim, aí eu falei no número de funcionários, do crescimento da empresa, hoje, contamos no início. E nesse meio, algum momento você teve vontade de parar, desistir, falar assim, meu Deus, tá dando muito trabalho, não tô conseguindo. Se eu falar contar só a parte boa, não tem jeito, né? Não é história, né? Tem que contar a história. O que aconteceu? Os desafios, né? Isso. Vamos tentar focar assim. Passou realmente a vontade, assim, caramba, eu devia estar trabalhando aí numa, sei lá, como é que é o nome da internet aí? GVT, da vida. Você vai vender pra caramba. Você vai ser um excelente diretor comercial numa empresa grande dessa. Passou pela cabeça, não passou? Passou sim, porque a gente, né, vivia uma dificuldade muito grande, né? A gente brinca que o empreendedor, ele acorda rico, dorme pobre, né? Porque o fluxo, né, de pagamento, de compromisso é muito grande, né? E quando a empresa está ali naquele processo, né, de crescimento, sem um investidor, sem um banco, sem um fundo, né, tudo que entra você retroinveste ali, retroalimenta o teu sistema para que ele possa crescer, desenvolver. E eu lembro que a gente tinha feito um investimento no equipamento para modernizar o nosso backbone. Na época ainda era um backbone de rádio, e a gente investiu ali R$30 mil na época, era o valor de um carro de luxo, zero. E esse equipamento foi roubado. Nossa. A gente estava implantando esse seguro equipamento. Nem nada. Não tinha. Esse equipamento, a gente estava implantando ele, e aí junto com o técnico, e aí esse técnico morava em Belford Roxo, né? Na verdade, ele tinha uma empresa também, era um concorrente amigo, a gente estava fazendo em parceria essa implantação, porque eu iria atendê-lo com uma parte desse link. E aí eu fui deixar ele em casa, ficou muito tarde, e aí no retorno da Dutra a gente foi assaltado, estava com a Renata, e esses equipamentos estavam dentro do carro. O carro também não tinha seguro. E aí me bateu uma loucura na época já tinha o Nextel, não sei se você lembra, aquele radiozinho um troço irritante. no ouvido. E aí o meu desespero foi grande, porque eu falei, cara, tudo que eu tenho tá nesse carro. O equipamento, minhas ferramentas, computador. Nossa esposa. Foi tudo. E aí... Só tudo, a família, tá tudo ali. Na hora nós saímos do carro e eles levaram o carro. Eu entrei num carro que estava atrás, pedi uma carona para sair daquela região. E aí eu fui ali pensando o que eu poderia fazer. Ali vem tudo na tua cabeça, né? Cara, perdi a empresa, não tem... Como é que eu vou fazer? E eu fiz uma loucura. Não foi roubo de... Assalto, né? Não, mas não foi tipo, teve uma época que o pessoal roubava aquelas máquinas de fusão no meio da rua, né? Não. Não foi o carro que ele queria. Foi o carro, ele queria o carro. Aí você falou Tanto que quando eu eu parei num posto de gasolina ali em São João de Meriti, eu comecei a chamar o rádio, pedi o frentista um rádio emprestado, todo mundo tinha, né? Chamei o meu endereço lá, o meu ID, e aí comecei a falar com o cara, poxa, eu sou o cara do carro, esse carro não tem seguro, me ajuda, eu sou trabalhador, não sei o quê. E eu lembro até hoje a frase do meliante lá, que ele falou assim, eu tô vendo que tu é do Gato Net, né? Tô vendo teu carro aqui tá cheio de fio, que meu carro era uma oficina ambulante, né? E eu falei, cara, isso aí, cara, eu preciso de ajuda, cara, eu preciso do carro, eu preciso do trabalho, preciso trabalhar e tal. E aí ele falou, olha, o teu carro é uma encomenda para ferro velho, para desmanche, e eles me pagam, na época, R$3 mil para poder a gente entregar o carro. E ele falou, cara, ainda falou assim, se você é sujeito homem e conseguir o dinheiro, eu te devolvo o carro. E ali começou o desespero, né, para poder levantar aquele recurso ali de madrugada, tipo 11 horas, meia-noite. Como é que você consegue juntar R$3 mil e está falando há quantos anos atrás? Então era difícil, né? E eu lembro que eu liguei para um, liguei para outro, o pessoal da igreja mobilizou ali uma galera para juntar esse dinheiro. E aí, por volta de umas 3 horas da manhã, eu fui dentro da comunidade para buscar o carro. Caramba. E ali, quando eu peguei, que eu entrei dentro da comunidade, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Mas era o meu negócio que estava em jogo, né? Então, assim... E aí, depois eu parei para refletir sobre isso que tinha acontecido, sobre essa ação, né? E ali, sim, eu tive vontade de parar, de aproveitar que já tinha recuperado, vender o que tinha, né? E investir em alguma coisa. Mas era um pensamento muito rápido. Muito rápido. Eu pensava em desistir, mas na mesma hora eu falava, caramba, mas olha o que eu conquistei. Poxa, de onde eu vim, olha o que eu tenho hoje.
né, já tinha uma condiçãozinha boa, já tinha um carro zero, por mais que, né, estava ali naquele momento de dificuldade, como a maioria dos empreendedores que estão começando passa, mas se eu fosse parar para comparar com um trabalho tradicional de CLT, eu não teria conquistado aquilo que eu tinha conquistado até ali. Né? Então eu parava, agradecia e falava, não, vamos embora. Essa perseverança eu acho que precisa ter. O empreendedor, quem está, de repente, pensando, quem está até nos assistindo, está pensando em montar um negócio, começar um negócio, precisa ter isso em mente. Não é fácil, é difícil, mas você tem que ter esse projeto na tua cabeça muito bem definido, né? E não desistir. Desistir nunca foi, sabe, opção. Você até pensa, caramba, tá difícil, cara, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô insistindo nisso? Não, mas espera aí, vamos refletir. Vamos ser grato por aquilo que a gente já tem. Né? Porque às vezes a gente para agradecer as grandes conquistas, né? Mas às vezes no detalhe, a gente acaba esquecendo de agradecer. Então isso me fez refletir sempre sobre gratidão, sobre ser grato no pequeno, na pequena conquista. Conquistou um clientezinho aqui de R$1.000, de R$100, de R$200. Cara, pô, obrigado, Deus, por ter conseguido isso. Obrigado, né, a quem fez parte daquele processo para que você pudesse crescer mais. Isso te dá um gás, né, para você poder avançar, poder desenvolver cada vez mais, entendeu? Interessante. E olha só que você está falando que às vezes eu for falar com o empresário, Bruno, eles botam assim, o que eu preciso saber, o que eu preciso de venda e tal. E isso é interessante, é importante, mas o que está na tua cabeça, a resiliência, certo? A vontade, a paixão, a perseverança conta muito mais. Sim. Sabe? Em nenhum momento aqui você deu nome específico do equipamento que estava lá, do que iria acontecer. Falou, tinha um equipamento, certo? E tem gente que vem conversar comigo, deve conversar com você também, mas qual é o equipamento que é bom? Qual é o negócio que funciona? Não é, né? Porque se você não tivesse recuperado aquele, teria outro. Sim. Né? E é outro, e depois outra coisa, mas o que estava em você que não mudou, né? É a perseverança ali, a resiliência, né? A resiliência. Não. Conta muito mais, né? Sim, porque as pessoas querem a receita pronta, né? Por que tem tanta gente na internet fazendo sucesso, né, sem nunca ter desenvolvido nada? Ele pega uma ideia, ele estuda aquela ideia e ele vende aquilo ali, né, sem ter nenhuma experiência comprovada de sucesso. Você tem muito conteúdo na internet assim. Né? Por que ele consegue ser tão bem sucedido? Tem pessoas milionárias que vendem, que falam sobre empreendedorismo, que falam sobre negócios, mas nunca tiveram um negócio. Tá entendendo? Porque as pessoas querem se alimentar disso, as pessoas pagam, investem rios de dinheiro em treinamentos com pessoas que não têm uma bagagem de vida daquilo ali. Né? Elas falam muito bem, elas são muito boas em oratória, então elas conseguem conquistar um público muito grande. Mas na maioria delas não tem uma experiência de vida. Né? Porque é exatamente o que você falou, quando chega na parte da dificuldade, de você ter resiliência, de você ter que focar naquilo ali e não desistir, é a parte mais difícil. Né? Porque você ir para a internet e falar, porque você vai ficar milionário fazendo isso, isso, isso. Eu podia muito bem chegar aqui e falar, olha, peguei internet, na época era um mar azul, só tinha, né, poucas empresas. Hoje você tem internet, né, deixou de ser um produto, é um produto que todo mundo oferece. Você vai numa região, você tem 10, 15 empresas. Naquela época você não tinha. Você tinha as grandes operadoras e você tinha os provedores que estavam ali fazendo esse trabalho. Né? Então você vê pessoas se alimentando disso, né? E quando chega a primeira dificuldade, desiste, porque não aprendeu isso. O cara que está lá na internet, ele não vai falar. Né? Às vezes uns até falam que eu quebrei, mas não conta detalhes, não te dá mecanismos ali para você entender o que é quebrar, qual é a dificuldade que você vai passar, né? A carga tributária que você tem que encarar. Nossa. Né? Chegar no final do mês, você botar lá X mil reais num boleto de imposto e não conseguir botar aquele mesmo valor no teu bolso como lucro. E aí, como é que administra isso? Tá entendendo? Como é que você não pira? Pô, cara, eu tô deixando aqui 100 mil de imposto, tô botando 20, 30 no bolso. Tem alguma coisa errada. Não vou sonegar, não vou pagar, vou isso, vou aquilo. Né? Então, assim, você tem que ter uma mentalidade muito preparada e aberta para entender, né, que vai existir essa dificuldade, mas que você tem que fazer. É um processo. Você tem que passar por esse processo para poder conseguir avançar a tua empresa, avançar o teu negócio. Né? E não vai ter jeito. Você precisa passar pela experiência, ter a tua própria experiência, e você precisa de pessoas para te ajudar como você teve. Né? Eu estava
Tava conversando com um sócio novo, o Navarro, tu conhece lá? Pô, bonito isso Já aqui, tá com o cara. teu Agora nome que aí. eu vi, cara. Caramba. Aí. Mostra aí na Caraca, câmera isso é ali. Ó. brinde, né? Brinde. Tu leva, tu Ah, leva. que legal. Tem álcool aqui não, né, cara? Você pediu, pô. Não, ó, rapaz. Agora eu quero ver que tá gravando, quero ver tu brincar aí É água com gás aí, ó. Eu tava falando com o Navarro. Ah, Navarro é um grande amigo, é um cara que Ele é me maravilhoso. inspira muito Pô. para essa parte de Aí empreendedorismo. ele tava falando assim, eu discordei dele, né? Aí eu falei assim, tinha que fazer um investimento lá na C1, na empresa de inteligência artificial que ele abriu comigo. Aí ele falou, não, tem que gerar caixa e depois gastar. Eu falei assim, tudo bem, Navarro, eu entendi, ok, mas... Quem é milionário é fácil. Ô, Navarro. Não é assim, pô. Eu falei assim, pô, Navarro, até alguém, seus pais, seus tios investiram numa boa escola, você investe num bom equipamento pro seu filho, que como é que é o nome? YouTuber, né? YouTuber. Já vamos falar já. É Davi, né? Não, o meu, Daniel. Daniel. E a outra menina, né? Ana Luísa. É Dani Boy? É Dani Boy. O canal é Dani Boy, mas é Daniel e Ana Luísa. Tá, aí você está investindo neles antes de gerar alguma coisa. Eu falei, Navarro, todo mundo precisa de ajuda, a empresa também. Você precisa dar uma injetada ali em alguma coisa para ela desenvolver, né? Senão você vai ficar ali lenga-lenga, né? Aí ele, não, tá bom. Porque precisa. Você teve ajuda, você pagou o almoço aí do cartão ou não? Paguei. Não, e tem uma história bacana com ela, que ela voltou, a gente mantém uma amizade até hoje, mas depois eu vou te contar como é que a gente se reencontrou agora para ela me ajudar em outro projeto. Ela te ajudar de novo? De novo, mas eu paguei. Recuperei o crédito. Que maneiro. Eu tive uma história dessa, tô lembrando agora. Eu tive uma história dessa, que uma vez uma loja minha ia quebrar, aí um amigo da igreja me ajudou, nunca me cobrou, nunca fez nada. Aí chegou um tempo depois, ele estava passando problema, aí eu olhei assim e falei, caramba, eu consigo esse dinheiro. Aí Deus me deu dinheiro, nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Eu peguei assim, botei tudo aqui, ó, porque tinha que sacar dinheiro, porque pagava peão, né? Uhum. Eu botei tudo aqui, ó, pá, 25 mil reais aqui assim, ó. Aí fui lá levar. Lá e adiantou a ele. Caraca, o cara como chorava tanto. Mas eu falei assim, eu nunca tinha nem visto tanto dinheiro. Deus faz as coisas, né? Acontecer assim e volta, muito legal. Aí, mas tem que ter pessoas, certo? Mas você está falando bastante de igreja. E para mim, independente da religião de quem está ouvindo aqui, né? Existe uma coisa que é uma base, né? Não tem vazio, certo? Você se sente preenchido, né? E você hoje é bem ativo aqui na atitude. A atitude da que a gente frequenta é aquilo, assim, ó. Pertinho aqui, né? Vou botar aqui minha mão para poder ver aqui. Do ladinho. Do ladinho. Como é que foi isso, esse crescimento empresarial? Eu vejo muitas pessoas se afastando depois que tem certo sucesso. É muito comum, né? É muito comum. Começa a conquistar recurso financeiro e aí isso afasta ele de Deus. Afasta, aí não quer mais fazer dízimos, ofertas, porque começa a ficar uns valores astronômicos, né? Não é possível, vou ter que ficar fazendo. Aí começa a confundir as coisas. Como é que foi seu crescimento para permanecer numa fé que você declarou aqui que tem? Como é que foi isso? Bem, eu, como disse, nascido e criado na igreja, então frequentei a mesma igreja durante 30 anos da minha vida. É uma igreja lá na Quantos anos Praça do você tem? Carmo. Eu tenho 41. Caramba! Tô velho. É a mesma idade que eu. Como o pastor José diz, a Marizinha estragou. Rodou sem óleo. Eu tenho a mesma idade. Então, mas você tem cara de garoto. Não, mas você fez 41 agora? 41 agora em abril. Então, vou fazer em julho. 23 de abril. Mesma idade, amigo. Mas você tá... Nada, é a maquiagem que a Thaís hidratado passou aí. aqui. Tá preparado aí. É a maquiagem que ela passou agora. Que maneiro. Então, Mas- sempre foi lá, né? Aí você ficou 10 aí anos nós aonde? compramos o primeiro imóvel, né? Aqui na Barra. E aí eu você veio pra fiquei cá. ainda um tempo frequentando essa igreja lá na Penha. E aí, só que Era a primeira? Na Igreja Batista em Praça do Carmo. Não conheço. Lá na Praça do Carmo. É um bairro ali entre a Vila da Penha e Penha, vamos dizer assim. Na primeira igreja lá era o pastor Sebastião, não era? Sebastião cheguei Ferreira, a conhecer. Vila da Penha, PIB de Vila da Penha. É próximo ali daquela região. E aí nós compramos um imóvel aqui na Barra e aí ficamos ainda frequentando lá por um bom tempo, né? Só que tinha uma dificuldade, né? De você sair da Barra, aí dependendo do carro que você vai, existe uma preocupação por questão de segurança e a gente começou a ficar com essa preocupação, né? E aí eu frequentava lá pela manhã e à noite eu frequentava aqui a Atitude, ainda no Rio Mar. Lá atrás, sim. No Rio Mar.
E aí comecei a desenvolver isso, né, esse projeto de mudança, né, porque era uma mudança de 30 anos, né, de vida. Mas eu hoje posso dizer que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, para o meu crescimento espiritual. Porque talvez eu não estivesse preparado lá atrás para ter esse crescimento empresarial, financeiro, talvez na igreja onde eu estava, né? Porque a Atitude é uma igreja que ela nos ajuda em todas as áreas, né? Ela nos ajuda no espiritual, né? Na parte de integração, de louvor, de adoração, de palavra, mas é uma igreja que também investe em quê? Investe em empreendedorismo, né? Investe em pessoas que estão necessitadas, talvez de melhorar sua carreira, né? Tem ministérios lá focados nisso, tem ministérios para cuidar de pessoas que já estão na melhor idade. Você tem atividades focadas, né? Direcionadas para muitas áreas, muitos públicos, né? E foi engraçado porque eu cheguei na Atitude e eu olhei assim, cara, uma igreja desse tamanho, tipo, deve funcionar tudo, né? Deve ter tudo bem definido, Não. né? E eu vim de uma igreja pequena, então eu participava do coral, eu ajudava no som, na iluminação, na época não tinha era projetor, data show com aquela Meu letrinha Deus que do você céu. escrevia no Isso, slide. ficava lá passando. E aí às vezes você dormia um pouco ali, a letra passava. Não, Então, isso é legal que o pessoal tá cantando assim, não há Deus. Aí o cara esquece a letra. O pessoal fica assim, até vem a letra. Isso, chegou a letra. Aí tinha que botar um papelzinho pra saber onde é. escurecer. Que legal. Então eu vim de igreja disso aí, de ar livre, pegar caixa de som, levar pra praça. Então vinha disso. Quando eu cheguei numa igreja, né, na Atitude, estava naquela migração de Rio Mar já pro Templo Novo, e eu falei, caramba, vai ser um desafio aqui poder ajudar de alguma forma, né? E aí comecei a participar dos eventos de empreendedores. Esse ministério já existia de empreendedores. Que legal. Né, que é o ministério que hoje eu faço parte, já há 6 anos como líder. E ali eu me encontrei, porque eu estava num lugar de adoração, de comunhão, aonde eu podia estar ali fazendo parte também do networking, estar fomentando parcerias, conhecendo pessoas, né, aprendendo sobre temas técnicos, temas que eu posso aplicar no meu negócio, né? Então isso assim, fez toda a diferença na minha vida, na vida da minha família, porque nós pudemos encontrar na Atitude, né, todo esse apoio, né, que a gente tanto precisava estar ali junto, né, essa integração às células, né? A célula foi algo, eu fugi da célula assim, por uns 4 anos eu fugi da célula, né, desesperado, cara, não vou para a célula, não sei o que é isso, não quero. E aí, no dia que eu fui, na primeira vez que eu fui, eu não saí mais. Né? Porque você chega lá e você é ali abraçado e acolhido. Né? Hoje a gente lidera a célula também. Então, assim, isso fez toda a diferença na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Né? Como você disse, independente da religião, né, a gente precisa crer, né, em algo maior. Né? Então, a gente crê em Deus, crê que Deus é soberano. Deus que nos ajuda a conquistar, nos ajuda a sonhar, nos ajuda a vivenciar tudo aquilo que ele tem de melhor para nós, né? Então, lá a gente se encontrou, né, como família, e até hoje, para mim, é um orgulho poder fazer parte, poder contribuir, né, também com o Ministério de Empreendedores. Hoje a gente tem feito um trabalho ali junto com uma equipe, né, direcionada para melhorar esse tema dentro das igrejas, né? Não é comum dentro de igreja você falar de negócio, você falar de empreendedorismo, você fomentar isso. E lá nós temos um ministério focado nisso, né? Em ajudar a quem precisa evoluir na sua área financeira da empresa, na área de marketing, treinamento. A gente tem ali um evento por mês justamente com foco, né, nessa questão técnica para ajudar no desenvolvimento dos empreendedores, pessoas que estão desempregadas. Tenho vários relatos, pessoas que estavam desempregadas, sem um rumo, sem saber o que fazer, e aí começaram a frequentar os encontros lá e tiveram ali uma chave, um direcionamento de Deus para montar algo, e hoje estão bem, estão conseguindo contratar outras pessoas. Então, assim, me dá um prazer muito grande poder vivenciar isso, né? Uma alegria muito grande, porque isso que me ajudou desde o início. Né? Como eu falei aqui, a minha história, né, de uma forma até mais resumida, minha história começou dentro da igreja, sem um trabalho formal, né? Eu era um empreendedor. E quem que me deu todas as ferramentas? A igreja. Mesmo sem ter uma organização para isso, mas as pessoas iam falando, o Bruno faz isso, o Bruno faz aquilo, o Bruno é isso, o Bruno é aquilo. E isso, hoje a gente poder ter de uma maneira organizacional isso dentro de uma igreja,
do porte da Atitude, né, do tamanho como referência, não só no Rio, mas no Brasil inteiro e em breve no mundo inteiro. Né? A gente já tem vários países que a gente está, né, com presença, e com esse trabalho de empreendedores, eu tenho visitado agora as igrejas que a gente tem que estão implementando o projeto de empreendedores. Então, assim, é uma alegria sem fim poder ver isso se expandir, né, para a evolução das pessoas e do reino, né, também, de uma maneira geral. Completa, né, Bruno? Agora você tem a base para tudo, né? Completa, né? Completa o ciclo, fecha ali, você está devolvendo, né? Daqui a pouco você que está emprestando cartão aí para algum doido aí que está buscando já emprestei algumas vezes. Não, e o legal é que a gente vai evoluindo, eu não sei você, assim, hoje quando alguém me pede alguma coisa assim, eu falo assim, não, ó, eu vou te dar, entendeu? E você vai se desenvolve aí, né? Porque esse negócio de ficar esperando também a pessoa pagar, a igreja às vezes não paga, né? Aí você acaba perdendo um amigo, né? Não, é o que eu falo, logo eu dou, logo tá bom, aqui ó, se um dia você conseguir me pagar, você paga. Se não conseguir também, não deixa de vir aqui em casa não. Isso aí. Investir. Não, a gente gasta aí com saindo, gasta não sei tanto aí, comendo, não sei o que lá, tá? Enfim, deixa pra lá. A gente pode devolver, né? Pode devolver. Que bacana, cara, que legal. E aí você você falou que foi seguindo e encontrou a moça de novo. Qual o nome da moça? Alexandra. Como é que foi? Eu, já envolvido no Ministério de Empreendedores, eu recebia muitos convites para contar a minha história. Bruno, você tem que palestrar. O nosso próprio pastor sempre falou, Bruno, você tem uma história linda, você tem que contar isso. Eu, pastor, calma, deixa eu ficar nos bastidores. Eu não, sabe, o meu negócio é servir para a evolução do trabalho, do ministério, trazer pessoas que, no meu entender, são capazes de estarem aqui no altar falando, trazendo conteúdo para outras pessoas. E isso sempre ficou muito em mim. As pessoas falam, você tem que falar, tem que falar. E um belo dia não agora, esse ano, a Renata aceitou um convite no meu lugar para palestrar numa igreja. Eu nunca tinha pensado em fazer palestra. Como ela aceitou um convite ela no seu lugar? Ela falou assim, Bruno, olha, vai ter um evento lá de empreendedores, eles estão sem um palestrante, eu falei que você vai. Ah, eu entendi que tinham chamado você e ela tinha aceitado o convite. Ela aceitou. Aceitou por você. Por mim. Né? Ela me deu esse pequeno empurrãozinho. Eita, né? Ferro, deve ter tremido igual vara verde. E ela falou, eu falei, mas Renata, ela falou, Bruno, eles estão precisando. Você vai lá, fala, faz um network, dá uma palavra rápida lá, não precisa ser. Eu fiquei, caramba, e era uma semana antes do carnaval, esse evento ia ser depois do carnaval. E aí, quem foi passar o carnaval na nossa casa? A gente tem tava com uma residência lá em Angra dos Reis, essa amiga é de São Paulo, ela mora até hoje em São Paulo, e ela estava indo passar o carnaval com a gente lá. Ai, que legal. E aí, conversa vai, conversa vem, eu fui e falei para ela, cara, a Renata me arrumou um problema, porque depois do carnaval eu vou ter que dar uma palestra, contar a minha história. E ainda brinquei com ela, falei, você faz parte da minha história, mas eu tenho que criar um roteiro para isso. Né? Porque uma coisa é a gente estar aqui conversando, outra coisa é você apresentar isso. E ela falou, amigo, você sabe que eu trabalho no Itaú, ela é uma grande executiva do Banco Itaú, e ela, você sabe o que eu faço no banco? Eu falei, não. Ela falou, eu monto as palestras da presidência, da diretoria do banco. Esse é o meu negócio, é ouvir história e ajudar a desenvolver isso de uma maneira mais apresentável, vamos dizer assim. Né? E aí a gente começou a rir. Eu falei, caramba, mais uma vez você vai me ajudar a desenvolver mais um. E ela me ajudou com os tópicos, ela foi me dando algumas dicas, né, de como que eu pudesse pegar aquela história e apresentá-la de uma maneira mais agradável, dentro de um cronograma. Então ela me ajudou a montar, a gente passou ali alguns dias do carnaval montando isso. E eu falei, caramba, mais uma vez você está me ajudando e está me abençoando. E aí eu voltei do carnaval já com essa palestra marcada, aí fui lá, fiz a palestra, e aí depois começaram a vir outros convites, e agora eu estou aceitando os convites, né? E foi engraçado que a líder lá, ela falou assim, qual é o tema, Bruno, da sua palestra? E eu lembro que eu estava dirigindo, estava aqui, passando quase aqui em frente, estava indo para o Rio Design para uma reunião, e eu falei, olha, já te ligo, já te falo qual é o tema. E aí eu comecei a orar, parei o carro na Avenida das Américas, parei e falei, Deus, já que é isso que o Senhor quer que eu faça, eu estou entendendo que é o Senhor que quer isso para mim. Então eu quero que o Senhor me dê o tema, eu não faço a menor ideia de tema. E aí veio na mesma hora, foi muito claro, assim, como construir uma trajetória empreendedora. Então veio esse tema e eu, na mesma hora, respondi a ela, né, construindo uma trajetória empreendedora. Então é isso. São os passos que eu segui a minha vida, né? Tudo aquilo que eu vivi, as dificuldades, eu conto isso na palestra, né? Um pouco do meu testemunho, né? De como eu consegui chegar onde eu estou hoje, da minha família, né? Como se disse, eu tenho 2 filhos,
Quando eu casei com a Renata, ela já tinha uma menina, né, que é a Gabriela, hoje está com 20 e poucos anos. Caramba. Mas já tinha a Gabriela, e aí nós construímos uma família juntos, né? E tudo isso faz parte da minha história. Então hoje eu posso contar, né, como isso aconteceu de uma maneira mais bacana, com os detalhes, né? A gente está cada vez mais melhorando, começou agora esse ano, então ainda tem aí até a bacana. 100ª palestra, tem muito para aprender, porque é É. algo novo. Né? É. Eu não corro do desafio, como eu falei lá atrás, eu gosto sempre do desafio. Esse era um que eu corri por muitos anos, mas resolvi atender esse chamado aí e estou aí fazendo parte também dessa. É diferente, né, Bruno? Porque quando você vai comunicar, né, você tem que ficar prestando atenção nos olhos, tem que saber o gancho, respiração. Sim. É diferente pra caramba, mas é muito legal. Não, eu tinha pânico de microfone. Quando eu fui a primeira vez na igreja para orar, uma igreja daquele tamanho, né, como é a atitude hoje, eu falei, caramba. Tremia, meu amigo. Mas é sempre assim, não vai ter jeito. E se você falar que nunca é... Olha, eu palestrei por muitos anos. Aí, a Microsoft me chamou para palestrar em inglês em Atlanta. Aí lá fui eu. E eu tava lá, cheio de si e tal. Quando eu comecei a falar, minha boca secou. Plup. Aí, ó. Eu falei, Tem que ter água, né? O que é isso, cara? E eu fui, né, paraquedista por muito tempo, né? Aí, free fly. E quando você salta e do avião, a boca seca se você ficar com a boca aberta, instantaneamente. Caramba. Eu me lembrei na hora, assim, eu falei assim, o que é isso? O sentimento, voando, né? Não sei. Vlau, secou. Porque sempre é assim. É sempre assim. Mas é muito legal porque você começa a transformar a vida das pessoas pelo exemplo, pela história. Sim. E vão ter pessoas ali ouvindo, assim como estão ouvindo aqui o podcast, estão assistindo, que talvez nunca teriam contato próximo contigo para ouvir um pouquinho mais, né? Não, e impressionante como o teu testemunho, a tua vivência impacta outras pessoas. Né? Eu sempre ficava assim, cara, tem tanta gente boa, né? No mercado tem tanta pessoa especialista em falar, em oratória, em falar, né, de uma maneira que você consiga absorver aquilo, né, com uma facilidade maior. E eu falava sempre isso, cara, minha história, poxa, é só mais uma. E na primeira palestra, quando eu acabei de falar, veio uma mãe com um filho adolescente e ela contou que ela vivia a mesma história que eu passei lá atrás. O filho dela vende, né, sacolé no prédio, no condomínio, na região, e ela trabalha também como autônoma, né, prestando serviço em algumas casas, e abdicou da vida dela também, né, para cuidar daquele filho. E ela falou, olha, você contou a tua história ali, é exatamente a história que eu vivo hoje. Como você me ajudou, como você me deu ideias aqui do que eu posso fazer para conseguir continuar investindo no meu filho, porque muitas vezes eu não apoio, eu falo, você está na rua vendendo, isso não é futuro, né? E isso pôde de alguma forma ajudar. Então eu pude ver que, por mais simples que a gente imagine que seja a nossa história, né, a forma como a gente fala, isso tem um retorno para outras pessoas. Isso ajuda a outras pessoas a se desenvolverem, né, a melhorar, né, investir, de repente mudar um pouco, né, a sua forma de pensar, né, e lhe ajudar a conquistar coisas maiores, entendeu? Então isso me edificou muito. Isso foi agora? Feliz. Foi agora. Nós estamos em junho, isso foi em março. Que legal. Um pouco depois do carnaval. Porque assim, ele tá brincando com o negócio do seu filho, tem jovens, tem crianças que vão ser youtuber, né? É uma profissão e funciona. Gente, o filho dele é famoso, tá? No YouTube, ok? Tem plaquinha, tem tudo. Eu não tenho essa plaquinha. O rapaz tem a plaquinha. E é uma profissão, vai seguir, é entretenimento e tal. Mas o clássico que o Bruno passou, né? Eu tô tentando lembrar se eu fiz isso. Eu fiz. Vendi cartão. Vendi cartão. O que mais eu vendi? Eu vendi uma outra coisa que eu não tô tentando lembrar. Tipo cartãozinho de visita, sabe? Arte final. Gráficas. Isso, comecei a fazer arte final para um monte de gente. Eu vendi site também. Eu sempre fui mais do digital. Eu nunca fui para venda direta em rua, assim como você fez, como esse garoto fez. Mas ainda é uma boa história, ainda é um bom caminho. Porque senão o jovem hoje, ou até a pessoa mais velha, fica achando que tudo é no digital. Tudo vai ser vídeo, tudo vai ser produto etéreo, que não existe, curso que não existe, de especialista que não existe. Não. O tradicional ainda é muito bem visto e vai fazer boas bases para você crescer, né? É verdade. Que bacana, cara. Que bacana. Pô, cara, e assim, vou fazer uma pergunta para ti, né? Disso tudo, né?
eu gosto de fazer uma pergunta, né, que chama da dica de ouro, certo? Tô vendo meu timer aqui, passou um pouquinho, mas é que a história estava tão legal, eu deixei passar. Desculpa aí. Nada, vamos voltar passar de novo, né? Aí, eu gosto de perguntar a dica de ouro, porque você passou tantas coisas. Bruno, tenho certeza que tem alguém assistindo aqui, eu tenho certeza absoluta, porque sempre tem, que tá pensando em desistir, não tá conseguindo avançar, ou tá tentando começar, não tá nem... Sabe, aquele sufoco de imposto, de dívida, às vezes, que tem, né? De complicação na vida, e não tá indo, não tá avançando. O que você falaria para uma pessoa, certo, hoje, que tá ouvindo, vendo a gente? Acreditar. Acredite no seu sonho. Né? Acredite naquilo que você se propôs a fazer. Sabe? Tenha fé, né? Independente da religião, se você frequenta uma igreja ou não, tenha fé em Deus. Coloque o teu plano, o teu projeto nas mãos de Deus e peça orientação a Ele. Ah, mas eu não sei nada de religião, não sei nada de Deus. Conversa, como a gente está conversando aqui. Deus, estou com esse projeto aqui, tem a minha empresa, preciso de cliente, eu preciso me livrar das dívidas, eu preciso isso, preciso aquilo. Acredite no seu sonho. Coloque, crie um mapa numa folha de caderno ali, onde você está hoje, qual é o teu objetivo. E sonhe, faça esse sonho acontecer. E tenha isso bem definido. Eu preciso disso, disso, disso. São as etapas, né? Não adianta você começar hoje e querer ser grande hoje, amanhã. Não é um processo. Eu levei anos da minha história e ainda não estou onde eu quero. Ainda preciso avançar muito. Mas eu acho que uma dica que se eu puder aqui deixar para quem está aqui nos assistindo é isso. Acredite no seu sonho. Tenha fé de que você, com um projeto bem organizado, entregando nas mãos de Deus, com fé de que aquilo ali vai se resolver e trabalho duro. Né? Não adianta também só ter fé. Você tem que trabalhar, arregaçar a manga, meter a mão. O começo é isso, tem que meter a mão e fazer, trabalhar 40 horas por dia, inventar horas adicionais. É o começo. Né? É o começo, ou às vezes você já tem um negócio, mas está precisando de uma intervenção, porque está... né, com dificuldade, então às vezes você precisa voltar lá no chão, né? A gente brinca que é o chão da fábrica, você tem que voltar lá, arregaçar as mangas e reinvestir tempo naquilo ali, reajustar os processos, ver onde você está perdendo dinheiro, né? Porque às vezes tem um outro lado, tem um lado de quem está começando e tem um lado de quem já é médio ou grande e que está passando por dificuldade. A gente vive, o nosso país vive num momento, né, de crise, onde as pessoas estão se recuperando muitas vezes pós-pandemia. A conta está chegando agora. Para muitas empresas, a conta está chegando agora. Então é isso. É você acreditar naquilo que você, no seu sonho. Porque se você não acreditar, não adianta você motivar ninguém, querer motivar uma equipe ou a sua família. A tua família crê que você é o cara que vai resolver. Então seja esse cara, seja essa cara, essa mulher, né? Não falando só para os homens, né? Seja esse homem, seja essa mulher que vai acreditar naquele objetivo que você colocou ali no papel. E siga com persistência naquilo ali, porque se você vai, eu creio que você vai conseguir vencer esses obstáculos, porque a vida do empreendedor é essa. É um obstáculo aqui, é uma vitória ali, e você vai subindo uma escadinha, você vai avançando passo a passo rumo à vitória. Então é isso que eu sempre penso e reflito, né, na minha vida até hoje, sobre isso, sobre ter convicção de que os meus sonhos vão se realizar e que Deus está comigo. Amém. É isso. Já fica o nome aí, Marcelo. Acredite nos seus sonhos. Já fica o nome pro episódio. Já fica aí a dica. Gente, estou entregando aqui mais um episódio maravilhoso com meu amigo Bruno Lima. Se você assistiu, se você ouviu isso aí, comenta. Deixa um comentário. Se quiser o contato do Bruno, para pedir esse cheque emprestado aí. Vambora. Eu passo. Vai ser muito legal. Bruno, obrigado. Muito bom. Obrigado. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Bora.